Para estar nas mãos de Deus, você quer estar nas mãos de Deus, amém? Para estar nas mãos de Deus, alguns princípios para nós nessa noite. Reflita sempre se é de Deus, se é bíblico. Em primeiro lugar, vamos de versículo em versículo. Versículo 1, o que acontece? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Essa é pentecostal, deixa fluir, meu irmão. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Se a gente quer estar nas mãos de Deus, temos que refletir sempre, analisar sempre, se o que está chegando até nós é de Deus, é bíblico ou não. Então o texto está mostrando que há uma palavra a Jeremias da parte do Senhor. Simples? Não, gente. Temos que lembrar que existiam muitos outros profetas, também no Antigo Testamento, e profetas de Deus, inclusive, mas que não falavam em nome de Deus, que falavam outras coisas que o Senhor não mandava falar. Essa problemática de tantas palavras, de tantas coisas que não vêm de Deus, acontece desde o início. Então, para eu estar nas mãos de Deus, eu tenho que ficar atento, refletir sempre se é de Deus, se não é de Deus, se é bíblico, se não é bíblico. Questionar, inclusive, a pregação que nós vamos fazer aqui, como a igreja lá de Bereia, em Atos, né? Que avaliava os apóstolos pregando, e eles lá olhando, vamos ver se esse apóstolo está falando a verdade. Temos que refletir, isso não é pecado, temos que avaliar, analisar, questionar. Cada questão, cada palavra, cada canção, cada ato, cada situação que está nos acontecendo. Como eu falei antes, é importante lembrar que o profeta no Antigo Testamento, ele não tinha o texto escrito. Ok? Hoje nós temos já algo na mão para a gente avaliar e questionar. Então, como que eu posso, Léo, avaliar se a palavra é de Deus, se não é de Deus? Em primeiro lugar, pela escritura que nós temos na mão. Essa é uma base da reforma protestante. Reavalie, leia a escritura. Mas você pode me dizer, Léo, mas o problema é que uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. Na verdade, nós temos regras de interpretação e nós temos algo à nossa disposição e ao nosso favor muito importante, que é a tradição da igreja. A igreja não nasceu ontem. O cristianismo não nasceu ontem. Nós temos mais de 2000 anos de história. Então não dá agora para chegar um cidadão e dizer que Deus mandou escrever outro Apocalipse, como já apareceu. Tem uns caras que são tão crentes, tão perto de Deus, né, ou do diabo, não sei, que eles estão escrevendo outra Bíblia. Então a gente tem que reavaliar isso, querido. Até que ponto as visões, os sonhos que nós temos, é de Deus ou não é de Deus? Até mesmo os sentimentos, os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Amém? Parece que falar de sobrenatural é algo que não pode ser bíblico, tem que ser antibíblico. Você quer ver uma coisa mais sobrenatural que existe? É a escritura, é a Bíblia ser escrita. Como é que a Bíblia foi escrita? Por mais de 1500 anos, por 40 homens diferentes, gente que vivia no castelo para gente que vivia na roça, e Deus, em meio de todo esse tempo, usou pessoas de forma sobrenaturalmente para nos trazer a sua revelação. E aí você deixa ela enchendo de poeira, e aí eu venho e digo, Deus mandou, Deus mostrou, e a gente já sai seguindo tudo. Nós cremos completamente nos dons, não é verdade? Mas eles têm que ser, como diz a Escritura, analisados, avaliados. Qualquer coisa, até mesmo os pensamentos, sentimentos que a gente vai tendo, a gente tem que rever, de onde é que vem isso? Que voz é essa que eu estou ouvindo? Eu estava vendo um negócio, eu quase que ia trazer, eu falei, não, deixa essas coisas para lá. Mas eu estava meditando no texto, eu vi um vídeo, gente, de uma visão, um cidadão, não vou falar de que lugar, eu estou olhando as mulheres aqui, vocês todas estão fora, quase todas, só a Nice que vai entrar. Eu vi uma visão de um homem de Deus aí, que ele viu uma visão, que no céu, Deus mostrando para ele que é a igreja de coisa nova, que é a igreja que as mulheres estavam tudo de calça, que não ia subir. Que aquela não era a igreja de Jesus. Então, nisso, pode subir, que o resto fica tudo aqui. Mas veja bem, nós não estamos baseados na visão de alguém, correto, gente? É errado ter visão? Não. Que Deus nos dê muitas visões, como foi trabalhado, inclusive, na quinta-feira. No entanto, reflita sempre se é de Deus, se é bíblico. Amém ou não amém? Tenha coragem de questionar, tenha coragem de avaliar os espíritos. Sem a revelação bíblica, nós vamos cair em manipulação religiosa. Esse tempo de falta de reflexão, nós temos que entender que nem tudo que é certo, que está dando certo, é certo.
Tem muita coisa errada que está dando certo por aí afora. Eu quero citar um exemplo disso, lá em 1 Timóteo 4, 1 a 3, apenas a nível de exemplo, para a gente reforçar isso aqui que vem a Jeremias. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Da parte do Senhor. 1 Timóteo 4, 1 a 3 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Então há sim o Espírito Santo, há pessoas usando pessoas, mas há também espíritos enganadores. Precisamos discernir os espíritos. E doutrinas de demônios. Como que você avalia? Observe as doutrinas que estão sendo faladas. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. Mas pode ter religioso hipócrita? Pode ter pastor hipócrita? Você se vira com o texto, tá bom? Minha função é só explicar o texto, né, William? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Isso aqui está falando para a igreja, da igreja. E proíbem, o que eles estavam proibindo naquele momento? Quando você vê muitas proibições, você pode ficar atento. Proíbe o casamento e o consumo de alimentos. Ainda hoje é muito comum isso, né? Que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, para eu estar nas mãos de Deus, mesmo nesse tempo difícil, de luta, para eu me manter firme na presença do Senhor, sabe o que eu tenho que fazer? Reflita sempre se é de Deus, se é bíblico, se vem de Deus ou se não vem. Filtre cada coisa, cada palavra, cada canção, analise, repense. Isso é necessário ainda mais nos nossos dias. Amém, igreja?